Fala, meus amigos disléxicos, você está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Seguindo a nossa série de vídeos, agora eu vou falar para você sobre os sinais de dislexia na escrita. Fica aí comigo. Leitura, escrita, memória de curto prazo, a dislexia realmente traz muitos desafios para a vida de quem a tem. Inclusive, muitos pais se sentem perdidos e até mesmo com aquela sensação de culpa de não saberem efetivamente o que fazer para ajudar os seus filhos disléxicos. Se este é o seu caso, eu gostaria de te convidar para participar da minha mentoria individual, onde eu ajudo disléxicos de todas as idades e também mães e pais de disléxicos a lidarem bem com os desafios da dislexia. Na minha mentoria individual, eu trato 4 pontos principais. Primeiro, técnicas de leitura para transformar disléxicos em grandes leitores. Técnicas de escrita para os disléxicos escreverem melhor e diminuindo a incidência de erros ortográficos. Sim, isso é possível. Otimização da rotina de estudos para os disléxicos memorizarem melhor e entenderem melhor aquilo que estão estudando. E por último, como cobrar à escola as adaptações necessárias. Se você quer se ver livre dos desafios da dislexia, vá no primeiro link aqui na descrição aqui do vídeo e se inscreva na minha mentoria individual. Te espero lá. Vamos falar agora dos sinais de dislexia na escrita. Prestem atenção. Alguns sinais vocês precisam ficar atentos, como por exemplo, quem tem dislexia tem extrema dificuldade em fazer cópia do quadro. Às vezes alguma palavra sai imprecisa. Às vezes quem tem dislexia não consegue terminar de copiar tudo, volta para casa com muito conteúdo faltando. No momento da cópia, o disléxico pode pular palavras, pode pular linhas, fica uma salada a página dele. Ah, e só lembrando, isso aqui que eu tô falando não é diagnóstico de dislexia. Procure uma avaliação multidisciplinar para fazer o diagnóstico de dislexia. Perfeito? Continuando. Dentro do assunto escrita, quem tem dislexia apresenta muita dificuldade com ditados. Quem tem dislexia também tem uma escrita muito lenta, muito arrastada. Um dos motivos pelos quais o disléxico tem muita dificuldade em terminar a cópia. Um dos motivos pelos quais também o disléxico demonstra muita dificuldade no momento das provas. Ele demora para escrever o pensamento, a resposta, colocar todas as ideias que estão na mente dele no papel. Isso acaba atrasando a resolução das questões. Comete muitas imprecisões na ortografia, como eu falei em um vídeo anterior, e também com pontuações. O disléxico apresenta extrema dificuldade em, na hora de escrever, pensar na ortografia, ou seja, na grafia correta das palavras, ao mesmo tempo que pensa sobre o conteúdo. Se ele pensar, preciso escrever certinho, e se foca na ortografia, o conteúdo, a construção da frase, a construção da ideia fica prejudicado. E vice-versa, o disléxico pensa numa ideia, nossa, tô com uma ideia perfeita aqui na cabeça para escrever nessa questão aqui da prova. Ele vai escrever a ideia, porém ele não vai se concentrar na ortografia. Por vezes o disléxico, na hora de escrever, muitas vezes a mãe e o pai pegam o texto escrito e falam assim, filho, você viu o que você escreveu aqui? Porque tem algum erro ortográfico? O disléxico pega o texto, bate o olho e fala assim, o que tá de errado? O disléxico não consegue identificar muitas vezes os erros do próprio texto escrito, porque a mente dele fica focada no conteúdo. Então o disléxico, ou ele se concentra na ortografia, ou ele se concentra no conteúdo. É extremamente difícil para ele se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Parece tipo assim um eclipse, acontece uma vez a cada, sei lá, trocentos anos. Um exemplo ruim que eu dei agora. Os trabalhos escritos dos disléxicos muitas vezes tendem a ser mais curtos ou com uma linguagem muito simples e superficial. Por que isso acontece? Porque
Porque muitas vezes o disléxico evitará certas palavras que ele sabe que a ideia vai ficar boa, mas ele não tem segurança se vai escrever corretamente. Por conta disso, ele vai buscar sinônimos mais simples e mais fáceis de escrever, onde ele está jogando com segurança. Apresenta certa aleatoriedade da escrita, como por exemplo, letras maiúsculas salpicadas em diversos momentos do texto, vírgulas, pontuações salpicadas em momentos equivocados do texto, diversas questões no momento da escrita que sim causa certo prejuízo para o disléxico. O disléxico sim consegue organizar as ideias no pensamento dele, organizou aqui, mas na hora de transpor para o papel, na hora de anotar e escrever tudo aqui que está na mente dele, é uma atividade muito complicada para ele. E conectando os assuntos dos outros vídeos, para você ver que é numa confluência só, o disléxico pode escrever o conteúdo de uma prova, uma resposta de uma prova, de maneira muito equivocada. Por quê? Ele leu a pergunta, não compreendeu a pergunta, seja porque o texto é muito erudito demais para ele, ou seja porque é um texto muito longo, letra muito pequena, ele não compreendeu aquele enunciado, ele respondeu de maneira equivocada, ainda respondeu com erros ortográficos, ainda respondeu faltando conteúdo. Então perceba, quem tem dislexia enfrenta muitas situações complicadas em sala de aula. E você, se identificou com algum desses sinais? Escreva aqui nos comentários. Ou então, eu deixei de falar alguma coisa que você percebe de forma muito evidente na sua vida, ou no caso do seu filho, também comente aqui embaixo para mim. Eu vou ficando por aqui e logo logo eu sigo com um novo vídeo aqui da série. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club. E lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.